Shalom, shalom, boa tarde. Hoje é dia 5 de Tevet, 5.783, 29 de dezembro de 2022. À tarde com a Torá, trazendo a Parashá semanal, a porção de estudos da Torá semanal e as leituras diárias. Nesta semana, nós estamos aí no capítulo 46, do verso 8 ao 27, que é a nossa quinta leitura da Parashá Vaigash. E ele se aproximou, falando sobre Yehudá, que se aproxima de Yosef, né? Nós estamos aí, então, nos preparando para o glorioso, majestoso, sagrado dia do Shabat. É o quinto dia para o Shabat. Então, nós estamos aí engrandecendo a Hashem por poder dar-nos mais uma semana na sua presença e possamos assim, de fato, estarmos nos preparando para o Shabat, depois de uma semana de Hanukkah, a festa das luzes, a luz vencendo as trevas, o pouco vencendo o muito, o fraco vencendo morte, o fraco vencendo os mais fortes, né? E nesse sentido nós temos aí a vida sendo preservada, dentro desse aspecto, consciência de Deus, família e de liberdade. E, falando em liberdade, hoje a nossa prece está no Salmo 31, para estarmos aí rogando a Hashem a sua graça e o seu favor, né, em benefício do povo brasileiro e da nossa nação. Então, o Salmo 31, os nossos mestres falam que é um salmo que ele é recitado, né, normalmente como uma prece, exatamente quando alguém está fugindo de um inimigo e de uma perseguição implacável. Então, por isso, né, nós estamos vendo o que está aí acontecendo no nosso país, né, e por todas as formas possíveis e inimagináveis, estão querendo estender o tapete vermelho e a bandeira vermelha. Vamos ver, tudo está sob o controle de Deus e vamos, sem sombra de dúvidas, lançar sobre Deus, somente Ele, a nossa fé, confiança e esperança, né? Então, assim como o nosso país vem sendo perseguido, né, há várias décadas, por esse sistema do tapete vermelho e bandeira vermelha, querendo dominar o nosso país. E graças a Deus até aqui, né, Deus não tem permitido que se estabeleça esse tipo de regime como um regime oficial, né? Então, por isso, as nossas preces é em confiança em Deus, fé em Deus e esperança em Deus que, mais uma vez, Ele não vai permitir que isso aconteça. Então, o Salmo 31, né, em prece, diz assim: ao mestre do canto, um salmo de David. Nós vamos estar vendo alguns versículos, depois você pode ler na íntegra aí na sua casa, o Salmo 31. Em ti busquei refúgio, ó Eterno, não deixes que me sinta frustrado, jamais. Por tua retidão, abriga-me, inclina para mim teu ouvido e apressa-te em resgatar-me. Seja a rocha inabalável e a fortaleza de minha salvação. Tu és o meu rochedo, minha cidadela, e por amor a teu nome, guia-me e orienta-me. Livra-me de armadilhas que contra mim preparo, pois tu és meu baluarte. Em tua mão confiei meu espírito, e tu me redimiste, ó Eterno, Deus da verdade. Sei que me alegrarei e regozijarei em tua benevolência, porquanto viste minha aflição e compreendeste a angústia da minha alma. Não me entregues nas mãos do inimigo, e aplanaste uma senda para que meus pés possam percorrê-la. Tem misericórdia, ó Eterno, pois a aflição me invade, como minha alma e meu corpo, meus olhos se consomem de pesar. De muitos escutei difamações
intrigas de todos os lados, quando se reúnem tramando contra a minha vida. Mas em ti confio, Eterno, e exclamei: Tu és meu Deus. Em tuas mãos está a minha vida. Livra-me de meus inimigos e perseguidores. Faz resplandecer sobre mim tua face. Salva-me em tua benevolência. Eterno, não deixes que me desiluda após a ti ter rogado. Aos ímpios deixa desesperançados e que sejam conduzidos ao silêncio do sepulcro. Emudeçam os lábios que com arrogância e desprezo caluniaram o justo. Imensa é a bondade que destinas àqueles que te temem e que dispensas aos que em ti buscam refúgio. Abriga-os sob a sombra de tua presença, da falsidade dos malévolos, protege-os em teu abrigo contra as línguas maledicentes. Bendito seja o Eterno, que me fez conhecer sua bondade, como uma verdadeira cidadela. Cheguei a pensar, da visão de teus olhos fui banido, porém ouviste a voz das minhas súplicas no clamor que te dirigi. Seja o Eterno amado por todos seus devotos. O Eterno guarda seus fiéis, mas aos arrogantes retribui de acordo com seus atos. Que força e coragem anime os corações de todos os que esperam pelo Eterno. Amém. Amém. Então, amados, né? Que nós estejamos aí em confiança realmente em Hashem, toda a nossa esperança e fé no Eterno, porque somente Ele é que pode nos socorrer de fato. Lembrando que o Eterno, Ele ama todos os seus devotos, os que o buscam com inteireza de coração, os que confiam nele. Porém, né, aos arrogantes Ele atribui de acordo com os seus atos. Então, os arrogantes, eles vão colher os frutos do seu plantio. Então, tá aí. Plantou iniquidade, arrogância, vai colher os frutos da arrogância, da iniquidade. E é por isso que Deus tira dos ímpios e perversos toda a esperança e o conduz ao silêncio do sepulcro, né? E por isso, sem sombra de dúvidas, né? Por amor a teu nome, guia-me e orienta-me, livra-me da armadilha. E no final, né, do Salmo 31, uma palavra muito oportuna, que daqui até domingo, realmente o pessoal de bem, né, as pessoas de bem precisam disso daqui. Que força e coragem anime os corações de todos os que esperam pelo Eterno. Então, que coragem e força esteja aí alimentando e fortalecendo o povo brasileiro que está buscando que não seja estendido o tapete vermelho e nem que seja levantada a bandeira vermelha em nosso país. Infelizmente, amados, tem muita gente iludida, né? Dá dó. Tem muita gente iludida, né? Tem outras, por exemplo, que é questão de caráter, entendeu? É uma questão de caráter. E aí é outro detalhe, ok? Vamos para a nossa quinta leitura, então. Edna, o portão. Então, amados, a nossa quinta leitura está no capítulo 46, versos 8 a 27, ok? Então, nós estamos aí na continuidade de Iacove, ele estar se preparando para descer ao Egito junto com toda a sua casa. E nesse sentido aí, preparar o seu encontro, né, para realmente
ver depois de 22 anos, né, o seu filho Iosif, né? Vimos aí que antes dele realmente partir em definitivo para descer ao Egito, ele buscou a presença de Deus para ver se ele poderia de fato descer ao Egito. E Deus fez de fato uma promessa gloriosa, muito preciosa para Jacob, né? Então foi onde que realmente Deus ele falou nesse sentido, né? Eu estarei contigo, eu te protegerei, eu descerei contigo, eu te farei subir de lá também, né? Então não temas descer ao Egito, eu farei de ti uma grande nação. Então, a partir do momento que ele teve essa confirmação da parte de Hashem, então, Jacob agora ele prepara de fato para empreender esta viagem. Então, a partir do versículo 8 do capítulo 46 até o verso 27, nós temos aí de fato a questão, né, os nomes dos filhos de Israel que foram e desceram ao Egito, isto é, Jacob e os seus filhos. Então, nós vamos ver aqui alguma coisa interessante, né, que nos chama a atenção. Lembrando que um dos temas da nossa live é o poder feminino. Nós vimos aí na paraxá passada a questão de Serach, né, que foi escolhida para poder anunciar ao vovô Yaakov que Yosef estava vindo. E ela com a sua harpa cantando de forma melodiosa, uma paz harmoniosa, ela conseguiu alegrar o coração do seu avô Yaakov, e ele alimentou uma boa esperança. E ele, em gratidão a Serach, ele diz que tenhas vida longa, né? E segundo os nossos mestres, que nos falam pelo Talmud da Mishnah, é que Serach, ela não experimentou, é uma das pessoas dentro das escrituras que não experimentou realmente o jugo da morte, né? Então, quando ela teve uma vida longa, inclusive participou da ida ao Egito, participou do momento que Moshe chega no Egito, dizendo que era um enviado de Deus, e ali o povo procura Serach para saber realmente se tem alguma coisa a ver com isso, e ela confirma que ela ouviu do seu pai, Asher, e ele ouviu do seu avô, que isso iria acontecer. Então aquilo que estava acontecendo diante dos olhos deles era uma realidade, né? E mais para frente vamos entrar nos detalhes dessa questão. Então nós vimos aí o poder feminino já na própria paraxá anterior, né? E aqui nós temos essa questão também. Por quê? Vamos ver lá. Então, a partir do versículo 8, nós temos aí os filhos de Israel, que juntamente com seu pai Jacob, né, desceram à terra do Egito. Então, estes que ali desceram, o primogênito de Jacob era Reuven, ou Ruben, né? E aí fala os nomes dos filhos de Ruben. Em seguida fala de Shimão, né, e os seus filhos, né? Depois os filhos de Levi. Aqui, né, no versículo 11, é onde que nós temos aí o X da questão de acordo com o tema nosso, ok? Os filhos de Levi eram Gershon, Kehat e Merari. A mulher de Levi deu à luz a sua filha Yocheved, quando entravam no Egito, né? Então, aqui nós temos a menção, como vimos na aliá de ontem, né? A menção de nome de mulher dentro da própria genealogia é uma coisa muito rara, dentro do próprio contexto, né, das famílias, não era comum. Então precisava ser realmente uma mulher muito elevada, muito justa, né? Uma mulher que realmente tinha uma comunhão com Deus, uma conexão com Deus muito forte, né? Então aqui, quando o verso 11 nos fala, né, com os comentários de Rashi, os filhos de Levi eram Gershon, Kehat e Merari. E aí os comentários de Rashi acrescenta: a mulher de Levi
deu à luz a sua filha Yocheved quando entrava no Egito. Por que menciona a Yocheved aqui? Menciona Yocheved porque ela foi a alma de número 70 que desceram com Jacob, saindo de Canaã e descendo até o Egito. Então, pouco antes de entrarem no Egito, então nasceu Yocheved, que seria a alma de número 70. E dentro desse aspecto está exatamente a conexão das nações. Então vejam bem que o projeto de Deus para as nações, ela vem se somar exatamente com o nascimento de Yocheved. Ou seja, Deus vem confirmar o seu propósito para as 70 nações, que representam todas as nações até a atualidade, e com Yocheved. Então, por isso, os nossos mestres falam que nos últimos tempos ou nos últimos dias, né, a mulher ela vai se sobressair. Não é que ela vai mandar no homem, não é que ela vai estar acima do homem, etc. e tal. É aquilo do princípio de Abraham, de Isaac e Jacob. Deus ele tirou a mulher da sua costela para andar junto. Entendeu? Então o poder feminino, ele realmente é algo patente e que vai, de fato, cada vez mais ser presente entre as nações. A semelhança das matriarcas, né? Sara, Rívica, Leia e Rachel. O que os patriarcas não viram, elas tiveram uma visão profética. Então, uma mulher, certo, que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, essa mulher ela tem uma grande possibilidade de auxiliar o seu marido na obra, certo? Auxiliar a própria família, auxiliar as comunidades com uma visão mais apurada do que o próprio homem, entendeu? Então, quando a mulher abraça o monoteísmo com fundamento judaico, né, então, de fato, e orientação rabínica, né, ela é realmente, ela tem essa grande possibilidade de poder ser um instrumento precioso nas mãos de Deus para ajudar o seu marido, as comunidades, sua família, seus filhos a viverem realmente com coragem e ousadia o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então isso é importante aqui nós estarmos frisando. Aí depois do verso 12 para frente, nós temos aí os filhos de Judá e Erudá, depois os filhos de Zevulun, e no verso 15, né, nós temos aí, os acima são os descendentes de Leia, os quais ela deu à luz para Iacove, em Padã Arã, né? Então esses são os filhos de Leia. E aqui também nós temos a menção de além de sua filha Diná. Todos esses filhos e filhas perfaziam 33 pessoas. Então aqui também nós temos a menção da Diná. E você já sabe a história de Diná, ok? Então vejam aí, nós temos uma segunda mulher sendo mencionada aqui entre as almas que desceram para o Egito. Depois nós vamos para o verso 16, os filhos de Gad eram Tsifion, Hag, Shuni, Etzibon, Eri, Arod e Areli. O verso 17 nos fala, os filhos de Asher eram Iminá, Ishvá, Ishvi e Beriá, os varões da família de Asher. Porém, aqui nós temos uma menção feminina também, onde diz, e a irmã deles era Serach. Os filhos de Beriá eram Hever e Malquiel, né? Então aqui nós temos o quê? A menção do nome da terceira mulher que
faz parte daquelas almas que desceram para o Egito, né? Então, vejam bem, amados, né? Realmente o cuidado de Deus para mencionar o nome destas 3 mulheres que desceram ao Egito. Lembrando que o número 3 ele também tem uma conexão com a unicidade de Deus, né? Então, é importante estar aí também nessa questão. Então, a mulher, não esqueçam disso, a mulher que abraça o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ela tem uma grande probabilidade de ser um grande e honroso instrumento de Deus para a obra de Deus. Não é para ficar sapateando, siriando, se lhe dança, se lhe canta, se lhe sobe, se lhe desce, se lhe fogo, e por aí afora vai. Você entendeu, né? É com sabedoria. Não colocando o homem sob jugo, por exemplo, né? Ou querendo se aparecer diante da congregação, da comunidade, né? E vem ali com as suas, entre aspas, profecias, que Deus não falou nada. Entendeu? Então, 3 mulheres importantes para que realmente o poder feminino esteja estabelecido realmente dentro da vontade divina para fazer a sua obra, ok? Na continuidade, o verso 18, né? Os descendentes de Zilpá, meia-irmã de Leia, que Labão deu a sua filha Leia como serva, ela deu esses à luz para Jacob, ou Jacob, 16 pessoas. Os filhos de Rachel, mulher de Jacob, eram Iosef e Beniamim. E nasceram para Iosef no Egito, Menashe e Efraim, os quais deu à luz Asnat, a qual deu à luz Asnat, né, a esposa de Iosef, filha de Potifera, chefe de On, né? E os filhos de Beniamim eram Belá, Becher, Ashbel, Gerá, Naamã, Iri, Rosh, Mupim, Rupim e Arde. Foi os 10 filhos de Beniamim, os quais ele colocou nomes para honrar o nome do seu irmão Iosef, ok? Na sequência, então, verso 23, nós temos aí Dan, Naftali, Bilá, né, que era a outra concubina de Iac, né, 7 pessoas no total. E depois temos aí o verso 26, assim todas as pessoas que agora chegavam ao Egito com Iacre e que eram sua própria prole, totalizavam 76 pessoas. Esse número era a parte as outras 14 filhas de Iacre, que eram em sua maioria, se haviam tornado mulheres dos filhos de Iacre, e sua única mulher recente, né, remanescente, que foi Bilá, né? Então, dessa forma, chegaram ali 70. E os filhos de José, que lhes nasceram no Egito, eram 2, assim todos os membros da casa de Iacre, que foram ao Egito, além do próprio Iacre, sua mulher Bilá, e suas outras 14 filhas, eram 70 pessoas. Toda a casa de Iacre era fiel a seus ensinamentos religiosos e serviam ao Deus único, né? E amanhã nós vamos ver aí o encontro final, né? Finalmente, né? O encontro de Iosef e Iacre. O nosso Rebbe Menachem Mendel, né? O líder máximo espiritual da nossa geração, comentando sobre a questão da alma de número 70, Yocheved, né? Então, ele fala para nós a seguinte questão. Então, ao descer para o Egito, né? Então, Jacob e todo o povo judeu ali representado na ocasião, começaram o processo de elevação e transformação das 70 nações do mundo. O nascimento de Yocheved, momentos antes da família de Jacob entrar no Egito, foi onde que completou, de fato, né, as 70 almas. E o que permitiu a Jacob dar início à sua missão de refinar as 70 nações.
Então, com essa questão, o número 70 está conectado às 70 nações. Então, quando Iacob sai da Terra Prometida e desce ao Egito com os seus 70, né, descendentes, então começou a retificação das nações, ele começou a refinar as nações. Então, o povo judeu no meio das nações, o objetivo divino é, de fato, fazer com que sejamos refinados. As nações sejam refinadas. Por isso que o monoteísmo, com fundamento judaico e orientação rabínica, com os nossos rabinos do Chabad, tem se estendido pelos 4 cantos do nosso planeta, né? E o líder máximo da nossa geração, que é o nosso Rebbe Menachem Mendel, né, assim orientou os seus Hassidim, os seus devotos, seus seguidores. Então, a retificação das nações é algo que Deus sempre se preocupou e sempre ele trouxe realmente situações para que o mundo pudesse, as nações pudessem ser devidamente refinadas. Agora, nos últimos dias que nós estamos vivendo, essa realidade é mais forte, né? Porque vejam bem, o judaísmo, até pouco tempo atrás, né, principalmente depois do Holocausto, né, ou até o Holocausto, era realmente algo muito reservado. E dentro dessa questão de ser reservado, não podia se expandir aos não-judeus a unidade e a unicidade de Hashem. O único Deus, o único Criador, o único Redentor e o único Salvador. O verdadeiro monoteísmo bíblico, baseado nos 5 primeiros livros da Bíblia. Por quê? Porque qualquer ação judaica, ela era recebida com rejeição. E as perseguições, elas, sem motivo nenhum, as perseguições já eram reais. E se um judeu ele começasse a falar para as pessoas sobre as 7 leis de Noé, né, que não precisa se converter ao judaísmo para servir a Deus, mas baseado no monoteísmo, baseado nas 7 leis de Noé, a Teshuvá, as preces diárias, a Tzedakah, né? Então isso era o suficiente para que os não-judeus pudessem realmente buscar o único e o verdadeiro Deus, o verdadeiro monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Sem motivo algum, já viviam acusando os judeus de um monte de besteira e sem eles terem cometido aquilo. Então a perseguição era muito forte, né? O que aliviou foi a partir realmente do Holocausto, devido a terrível, né, aquilo tudo que o mundo contemplou, né, quando as forças aliadas vieram e libertaram, né, os judeus dos campos de extermínios, e aí o mundo conheceu o que de fato estava acontecendo, né? Então a partir daí o mundo começou a ver o judaísmo com outros olhos. Entramos na década de 1950, quando o nosso Rebbe Menachem Mendel começou a liderar o movimento Chabad, né, mundial, e aí ele foi realmente fortalecendo o nosso povo, o nosso irmão mais velho, o povo judeu, o filho primogênito de Deus. E aí então, à medida que o povo judeu ficou mais forte, né, voltou a ter aquele amor para viver a sua religiosidade. Então aí, depois de alguns anos, então o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele fala para os seus Hassidim, os seus rabinos, os seus seguidores: é necessário que vocês se introduzam entre as nações para levar o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, para que os não-judeus estejam focados no único Deus e nas 7 leis de Noé, porque esta é a última geração sem Mashiach. E aí então os rabinos, de fato, saíram, né, de dentro das suas bolhas, dos seus quadrados, começaram a se fazer presente entre as nações, e assim então
começou o movimento Beneinor no Brasil, aliás, no mundo todo. E no Brasil chegou aqui em 2012 com o nosso rabino Yaakov Geranstad, ok? Então, nesse sentido é que nós estamos hoje. Então, o que começou com Yaakov a refinar as 70 nações, né? Efetivamente, deu-se continuidade agora, nos dias do nosso Rebbe Menahem Mendel, né? A partir de 1950 para cá, né? Então esse refinamento está se tornando mais forte, mais real, mais presente. Então o movimento Beneinor, que é de pessoas não judias e que tem um estilo de vida judaica com orientação rabínica, vivenciando realmente o monoteísmo, né? E nesse sentido, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis universais, sempre com orientação rabínica. Então, nesse processo de transformar o mundo, o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala-nos que realmente há 2 etapas. Primeiro, devemos curar o mundo de sua oposição à santidade. Ou seja, o primeiro passo é levarmos as pessoas realmente, que as pessoas não precisam ter nenhum tipo de medo, pavor ou algo semelhante, né? Repulsa a questão da santidade de Deus, da santidade da palavra, e que realmente o mundo pode ser refinado. Então é levarmos realmente essa mensagem com muito amor, dedicação, confiando sempre em Deus e realmente ganhar as pessoas pelo amor, né? O amor do nosso Pai Celestial. A segunda etapa devemos transformá-lo em santidade, né? Então, a primeira etapa é curar o mundo da sua oposição à santidade. Então, as pessoas precisamos quebrar o gelo ou a barreira que impede as pessoas de olhar para a santidade da palavra, a santidade de Deus, né? A santidade dos seus mandamentos, a santidade de vivermos nesse tempo presente, que não é nem um bicho de 7 cabeças, mas é algo que pode ser vivido tranquilamente, né? Não precisamos ser ETs para viver uma vida de santidade, ok? É do jeito que você é, chegando, abraçando o monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, né? Como um Beneinor, um filho de Noé, estar estudando aí a Torá com orientação rabínica, as 7 leis universais com as suas ramificações, a Teshuvá, o retorno a Deus para um sincero, verdadeiro e genuíno arrependimento, Tefilot, preces diárias, e Tzedaká, ofertas, dízimos, doações, etc. e tal, né? Para a manutenção da obra e também através da obra das comunidades, sinagogas Beneinor, né? O envolvimento com o social, ok? Então é assim, não é um bicho de 7 cabeças, ok? As pessoas precisam apenas ter esse contato com a santidade e realmente ter coragem e ousadia para decidir. Não vou ficar trancado em casa, não vou ficar dentro da minha bolha, não vou ficar omisso e nem em cima do muro. Eu vou me envolver com o movimento Beneinor e vou somar com os demais para podermos refinar o nosso mundo para ser a moradia de Deus, ok? E dentro desse sentido aqui, então, né, a primeira parte do processo é o enfoque mais assertivo. Ele está dentro de um aspecto masculino, ok? O passo que o segundo, ele está mais conectado com exatamente o feminino. Tem uma abordagem mais acolhedora, né? Então, o primeiro passo, ele está mais conectado com o estilo masculino, que é meio rústico, né? Por assim dizer. E o segundo passo, ele está mais conectado com o feminino, onde realmente há mais tolerância, amor, bondade, benignidade, entendeu? Tolerância, etc. e tal. Então, é por isso que nós temos ali na Aliá de ontem, sobre as abordagens de Yosef e de Yehudá. Então, por isso que o nosso Rebbe Menahem Mendel, ele fala dentro dessa primeira etapa, curar o mundo da sua oposição à santidade,
que é uma ação mais masculina. Em seguida, transformá-lo em santidade, que está mais dentro do aspecto feminino, da abordagem acolhedora, né? Que é aquela questão, né? Somente a mulher pode ser mãe, por exemplo. Somente a mulher tem, de fato, né, a grande proeza de ter um sentimento de mãe, como Deus tem um sentimento de pai e mãe. Como ele tem a característica, né, masculina e feminina, dentro desse aspecto aqui, ok? Dentro desse aspecto aqui, certo? Para compreendermos que, assim como Iosif, abordagem criativa, assim como Yehudá, abordagem de abnegação, autossacrifício, isolados não tem um efeito positivo, mas quando se unem, tem um grande efeito positivo. Aqui é a mesma questão. Ou seja, por isso que é importante o marido e a esposa estarem trabalhando juntos na seara, na obra de Hashem. É a união do homem e da mulher, né? É a união entre o marido e a esposa, fortalecendo muito mais esses laços do monoteísmo com fundamento judaico e orientação rabínica, ok? Então é dentro desse aspecto aí. Assim sendo, então, os mandamentos dados às mulheres, que a família seja alimentada de acordo com as leis da Torá, né, aquelas questões de Kashrut, a mulher judia, garantir a segurança e o calor espiritual do lar, né, que como que a mulher garante a segurança e o calor espiritual do lar? Pelo acendimento das velas de Shabbat. Vejam bem, amados, que o poder feminino, quando a mulher acende as luzes de Shabbat. Só depois que a mulher acende a luz de Shabbat em sua casa, é que o Shabbat entra na sua casa, na vida do seu marido e dos seus filhos. E na sua própria vida, obviamente. Então, por isso, aqui, o nosso Rebbe, ele dá esse exemplo simplificado sobre a questão da mulher poder garantir a segurança e o calor espiritual do lar. Por isso que é importantíssimo a mulher acender as luzes de Shabbat em casa. É um poder feminino, ok? Também santificar a vida matrimonial, né? Observando as leis da pureza familiar, né? Então, santificar a vida matrimonial, né? A mulher ela tem esse poder de santificar a vida matrimonial, trazendo realmente um requinte de santidade no seu relacionamento, na sua intimidade com o seu marido, e bem como os demais afazeres do lar, ok? São todos caminhos para transformar os aspectos mundanos da vida do homem comum em expressões de santidade, né? Então, a santidade que nós vemos aí, que tem uma conexão feminina, é o poder feminino, a santidade, né? Então, porque veja bem o que o proverbista escreve, né? A mulher louca destrói o seu lar, a sábia constrói. A mulher sábia é aquela que está valorizando a santidade do lar, a santidade do marido, dos filhos. É aquela que, entre outras coisas, faz o acendimento semanal das luzes de Shabbat, né? Então, dentro desse aspecto aqui, as famílias vão sendo cada vez mais fortalecidas no serviço a Hashem, pelo poder feminino, né? Então, a gente sempre fala, né? O homem sem a esposa, ele é que nem uma barata tonta. Ele não sabe para onde que vai, ele não sabe o que faz, de jeito nenhum. Pode observar um detalhe muito simples na vida de um casal. Um exemplo que nós vamos dar aqui, como que o homem fica uma barata tonta. Quando a esposa ela fica doente, acontece alguma coisa, ela tem uma doença, uma enfermidade ou algo semelhante, o homem ele fica apavorado.
Ele fica apavorado. Ela pode ter uma simples gripe, uma simples indisposição intestinal, por exemplo, né? Uma indisposição, hoje eu não levantei bem, eu não estou legal hoje, né? Eu acho que eu vou ficar mais um pouco deitada, né? Hoje eu não estou, nossa, estou esquisita, não tenho nada para, não tenho ânimo para fazer nada, que não sei o que, não sei o que lá. Pode observar, o homem fica que nem uma barata tonta. Ele fica apavorado. Ele não sabe o que faz e ele fica apavorado. E por que ele fica apavorado? Porque a sua força é a santidade da esposa. A sua esposa é a sua força. E aí, quando ela está fraca, ele fica perdidinho. Então, por isso, o poder feminino, nos dias atuais, como diz o nosso Rebbe Menahem Mendel, que as mulheres, as Batnor, que estão abraçando aí o monoteísmo com fundamento judaico, né? É que, de fato, tenham essa grande graça da parte de Hashem renovada em suas vidas e que seja realmente uma maravilhosa bênção em somar com o marido, a família, com as comunidades, com as sinagogas Benei Noach, para que nós possamos rapidamente fazermos o Faratistá, a expansão do movimento Benei Noach, Brasil e fora do Brasil. Então vamos juntos nessa jornada aí. Amanhã estaremos de volta pela graça e a misericórdia de Hashem. Até lá. Shalom, shalom.